Aqui o roteiro. Demorou. Fazendo merchan. Quem tá seguindo o Versátil de mim não tá me seguindo, me segue. E o contrário também, ó. Vou convidar aqui o Ali. Tcharam. Não foi, eu acho que eu tava lá no. É, o Rafael tava lá no restaurante. A gente não reconhece. Oi! Oi, Ali, como vai? Boa Bem, tarde. boa tarde, tudo bem? Tudo Tá me ouvindo? jóia. Tô te Tá ouvindo, me você ouvindo bem? também? Ou não? Tô sim. Tô te ouvindo bem, tá tudo bem tranquilo, tudo bem visível, Tô- tá ótimo. Aí também tá Beleza, visível? tá tudo ótimo. Perfeito. Ali, primeiramente, obrigada por aceitar o convite. Fico muito honrada. Claro, Gostaria de informar a galera, né? O Ali, eu e a minha família concebe ele como a jovem guarda da produção de arte e cultura aqui no estado. Ele fomenta, ele produz, ele, enfim, é uma pessoa que, inclusive, encoraja muitos os artistas da cidade a colocarem a cara a tapa, é verdade. Enfim, é uma pessoa que contribui bastante com o cenário. Bom, obrigado. para então começar a conversa, Ali, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, como é que você chegou a construir o Arvorecer e se envolveu com a produção cultural. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Alisson, também conhecido como Ali Ladislau. E, cara, eu comecei assim, eu tava numa fase, eu tinha acabado de largar o curso de medicina e eu tava me envolvendo com a galera de humanas e tal. Eu tinha uns amigos fazendo psicologia na UCDB e na UFMS. E a gente tinha alguns interesses em comum, assim, poesia, música alternativa, enfim, toda a cena artística de Campo Grande que depois foi se criando. E, e aí a gente, em algum momento, teve a ideia de começar um projeto que seria para divulgar os artistas e os eventos que acontecem aqui em Campo Grande. E aí, no final de 2014, a gente criou o Arvorecer para divulgar esses eventos. E aí foi o tempo passando e em 2016 a gente resolveu fazer nosso próprio evento. Na verdade, no final de 2015, o evento aconteceu em 2016, que foi um festival. E esse festival a gente conseguiu reunir 10 artistas no palco, uma galera expondo, e foi super legal assim, essa interação multicultural. E a partir disso eu peguei gosto pela produção. A gente era em quatro, mas todo mundo com pouco tempo. Eu estava ainda nessa fase de ter mais tempo livre. Eu só fazia faculdade na época. E aí eu quis tocar o projeto por conta e acabei conhecendo outras pessoas, inclusive o seu pai, né, em 2017. Eu já conheci os trabalhos dele com iluminação e tal, e aí eu fiz o convite todo amedrontado para ele ajudar a gente com iluminação e tal, com a parte de cenário. E aí a gente começou a desenvolver o café filosófico. E a Damares também ajudou nesse processo, mas como a carreira dela foi avançando também, eu acabei tocando sozinho, né? E só que com isso consegui reunir uma galera muito legal, assim, tanto de artistas quanto de profissionais interessados em produzir arte. Então, isso foi muito bom, assim, porque eu aprendi as coisas sozinho, pesquisando e fazendo. Então, esse processo de ter pessoas do lado também é fundamental, pessoas que acreditam na mesma ideia, né? E acho que Campo Grande está vivendo esse momento. Lá, quando eu entrei nisso, acho que já tinha esse clima, e esse clima foi se aflorando também, de pessoas que querem fazer uma cena diferente para Campo Grande. Então foi mais ou menos assim que eu entrei. E o Arvorecer nasceu desse mesmo, dessa mesma paixão, né? De fomentar os artistas daqui, de profissionalizar o cenário também, levar esse cenário para fora do estado, sabe? A gente conhece a Aham. capacidade dos artistas aqui, o talento e tudo mais. Então, foi nesse sentido que a gente começou. Eu vou pedir só para você afastar um pouquinho o microfone da gola, porque às vezes faz ruído. Ah, tá. Eu acho que Então é, eu vou eu ficar acho que segurando. é isso. Pode ser.
E é interessante você contar, né, que realmente nasceu de uma paixão o envolvimento, né, com a arte, né? Só que assim demanda de muito tempo, de muito trabalho. E assim eu queria saber quais são os maiores desafios que você enfrenta como um produtor de cultura, né, aqui em Campo Grande. Tá bom, passada a parte do conhecimento, que esse conhecimento ele não é tão centralizado, né? A gente não tem toda a informação centralizada num curso, por exemplo, ou num, quer dizer, cursos independentes tem, né? Mas numa faculdade, por exemplo, na graduação, ou num, enfim, seja centralizado e que dê uma fórmula exata. Passado dessa fase, que aí você vai aprendendo, muitas coisas você acaba criando, desenvolvendo algumas técnicas meio que instintivamente, né? É a questão, pelo menos para mim, assim, é a questão financeira, de ter recursos para investir, porque os apoios não são tão grandes, né? E quando você está no início, você também não tem oportunidade de ter grandes patrocínios, então você precisa desenvolver projetos com os recursos que você tem, e aí acho que uma questão que eu demorei para amadurecer e que agora me ajuda bastante é a questão da consistência, né? Eu já falei sobre isso num vídeo. Ser consistente ajuda muito para você que não tem recurso. Então, acho que foi um grande ponto, um grande erro de iniciante da gente no começo foi manter essa rotina de trabalho, sabe? Fazendo. Ah, faz com o que tem, do jeito que dá, e vai melhorando aos poucos, ganhando público aos poucos, até que as coisas vão andar melhor. Mas acho que para trabalhar como produtor, a grande questão é financeira mesmo. É investir nos eventos, investir nos projetos, sabe? É um grande desafio, porque sem verbas, né, além de ser muito difícil o sustento, é difícil também manter a constância dos eventos também, né? A gente, porque você precisa de dinheiro para montar um flyer, né? Dinheiro, tempo, enfim. É um desafio muito Uhum. grande mesmo. A Carol, minha Contratar irmã, foi profissionais. cinegrafista quando eu estava profissionais, no âmbito ainda do Arvorecer, pelo que eu vi você construir, né? Demanda de caixa de som, demanda de vários equipamentos profissionais para poder ser feito e realizar com a grandeza que vocês têm, né? E são equipamentos caros, né? Para sair Caríssimos, do para próprio trabalhar, bolso é bem para trabalhar complicado. com música, acho que é mais caro do que outros setores ainda, porque além de ter toda a estrutura, né, que você precisa ter para formalizar um evento, estruturar um evento, você precisa, todos os equipamentos são caros, tanto para alugar quanto para comprar, e aí, enfim, aí vai iluminação, cenários também envolve o mesmo recurso do teatro, né, então a música acaba que engloba todos os setores dentro de um só, assim, então é bastante complicado. E aí a gente contou nesse tempo, só pontuar, eu falo muito, se você quiser me cortar, pode cortar. Mas Não, imagina, quero te ouvir. esse tempo a gente contou também com parceiros que são incríveis, assim, né? Fornecendo esse espaço, por exemplo, que é uma dificuldade. E aí você, né, nos últimos tempos tem ajudado a gente lá no Verde Sword, mas a Brava também ajudou a gente bastante, porque eles têm estrutura, têm o espaço, e o Sesc também ajudou a gente em 2018, 2019, né, fornecendo toda essa estrutura para a gente poder atuar. Então, isso facilita bastante também, né, ter esses espaços disponíveis para quem quer produzir na cidade. E assim, o Arvorecer em especial trata de arte, trata de música, mas também trata, inclusive, sobre temas abrangentes como saúde mental. Aqui vocês trouxeram o Setembro Amarelo, né? Foi muito interessante e foi muito procurado, muito. As pessoas tiveram muita vontade de participar. E todos os projetos de Arvorecer, eu percebi que existe uma demanda local que as pessoas querem mesmo, que acreditam no projeto, né? A gente trabalha também, né,
com filosofia, né? E filosofia entra todos os recursos de ciências humanas e atualidades e questões contemporâneas, né? De política, de questões sociais, questões até da própria psicanálise, né? Que foi o evento que a gente fez aí. E porque a gente entende a arte também como esse fazer acadêmico também, né? Esse fazer científico. E, e é uma questão importante também, porque não só levar um entretenimento, mas levar também uma discussão, levar uma reflexão para transformar a sociedade, sabe? E não só entregar um produto cultural que seja de consumo imediato, sabe? Mas que gere Uhum. alguma marca positiva nas pessoas. E essa repercussão do público foi muito legal mesmo, assim, foi inacreditável. A gente imaginava que ia ter 10 pessoas, 20 pessoas nos cafés filosóficos e a gente estava lotando, teve edições que a gente não conseguiu colocar todo mundo para dentro, pessoas ficaram de fora. Então, isso é muito legal de ver em Campo Grande, sabe? Que é uma Uhum. cidade que muitas vezes mostra, né, não muito aberta a essas questões, a pensar para além do conservadorismo, enfim. Aqui em Campo Grande teve um movimento, né? Acho que você conhece, inclusive, que foi o 1% para a cultura, né? Uhum. E seria uma grande ajuda para os produtores e artistas, enfim, né? Se a gente pensasse em 1%. É engraçado que as pessoas até às vezes se chocam, tipo, a cultura não tem nem 1%, né? A verba normalmente é 450 mil, né? É muito pouco para os artistas e produtores culturais se dividirem e fazerem algum projeto aqui, né? Como você pensaria em repartir esse recurso de 12 milhões, né, na época de 1%, Aham. para toda essa galera? Olha, difícil pergunta, viu? Mas eu acredito que, assim, eu não sei, vou dizer já que eu não sei como eu repartiria. Mas eu diria que a gente precisa investir em formação de artistas, uma formação continuada de artistas, e aí não só da música, que infelizmente muitas vezes os editais eles atendem muito à música, né? E acaba deixando de lado outras cenas artísticas que são muito fortes aqui. E aí hoje eu já vi uma reclamação de alguns artistas daqui falando que quando atendem a música não atendem, por exemplo, o hip hop, que é uma cena fortíssima aqui em Campo Grande. Então, eu acredito que a gente precisa pensar em pluralidade, tanto de setores dentro da economia criativa, de segmentos, quanto dentro de cada segmento as especificidades da cidade, do bairro. Porque se você tem uma cena forte, por exemplo, de hip hop na Moreninha, por que a gente vai fazer investimento para outras cenas lá? Sabe? Uma cena que às vezes Uhum. nem é da regionalidade ali do bairro, né? Da, da, da própria cultura ali do bairro. Então, e eu tô dando exemplo da Moreninha porque lá a cena de hip hop realmente é muito forte. É forte. Então, assim, eu pensaria nessa pluralidade. E aí atender os artistas para profissionalizar e também para criar, acho que, só fazendo um gancho, a aprovação da Lei Aldir Blanc agora, que vai atender os artistas com renda de auxílio emergencial, eu acho que é uma boa sacada para a gente começar a pensar nisso também, sabe? Ter artistas que Claro. querem viver de música, mas não tem essa condição, sabe? Porque precisa trabalhar de operário, precisa trabalhar numa indústria e não tem condição de tocar uma carreira artística, sabe? Ter um acolhimento maior, uma formação, uma criação de bolsa, de auxílio, por exemplo, para que se formem artistas profissionais aqui e produtores também. Então, Acho acho que eu muito faria essa divisão. interessante pensar por esse lado, de, por exemplo, pensar a cidade em macro-regiões, né? E dividir esse montante, digamos, para atender essas macro-regiões. Porque muitas vezes a gente fica muito dentro do centro e dentro do prosa, né? Que é ali no Parque das Instituições Indígenas, Parque dos Uhum, Poderes. E é de difícil acesso para outras pessoas. Na verdade, é de difícil acesso até, inclusive, para pessoas que estão dentro do prosa e estão sim. dentro do centro.
às vezes também nem interessa quem mora ali, né? Mas seria uma boa. Eu penso que seria uma boa forma de pluralizar a cena cultural da cidade mesmo. Gostei muito da ideia, assim, né? De pluralizar. Acho que o caminho tá nessa ideia de diversidade mesmo, né? E aí, nesse caminho de diversidade, como você acha que os editais podem ajudar os novos produtores e os artistas, né, da cidade? Hum, como assim? Por exemplo, né, nós temos uma série de editais que saem pela cidade e todos os artistas e produtores estão disputando da mesma forma. Tem Uhum. produtor que já é piolho Ah, sim. digital e que já sabe há É, muito tempo como, né, e há muitos anos está nessa carreira, né? Como dar oportunidade para os novos produtores, por exemplo, você, enfim, né, para eles emergirem também, né? uhum. Eu penso que uma questão interessante, e aí você já até levantou a bola aí para eu cortar, que a gente tinha conversado sobre isso, é a questão de fazer uma divisão de níveis. Se eu não me engano, o Reviva Cultura, né, que eram os eventos que iam acontecer na 14 de julho agora, fez essa distinção para os artistas. Então, o artista que é iniciante até o mais avançado, e aí exige uma série de documentações a mais para comprovar, e o cachê é melhor também para quem está na ponta mais avançada, Uhum. mas atende todo mundo. Você cria um espaço. E aí você coloca para tocar um artista que começou este ano, que não sabe nem muito bem lidar com o palco, e coloca alguém do tamanho de um artista nacional, né? Que é daqui, mas que toca em vários palcos há mais de 20 anos. Isso cria também o que a gente chama de cancha, né? Que é essa experiência de palco, de apanhar do público também e aprender a lidar com ele e como interagir. E aí você cria essa oportunidade também financeira, né? Que os editais pagam muito melhor do que a gente consegue arrecadar, por exemplo, em bilheteria ou em cachê na iniciativa privada Uhum. aqui. Uhum. Sim, Então, então você consegue criar também essa independência financeira em artistas que estão começando. Então, acho que essa sim. divisão de categoria comprovada por documentação, por tempo de carreira, acho que já é uma forma mais. É uma forma fácil de fazer, né? Assim você resolve esse problema e dá oportunidade para artistas iniciantes também. E produtores, no caso de um PENIC, um FIC, né? Que são editais de projeto. Você me fala muito sobre formação de produtores e gestores de cultura. Você pode me explicar um pouquinho melhor sobre isso? Então, como eu falei no começo, não existe uma centralização do conhecimento de produção cultural, né? A gente precisa buscar cursos independentes. Eu fiz uma formação com uma escola de produtores que é Santa Catarina, mas assim, não existe, por exemplo, na UFMS, um curso de produção cultural, ou numa universidade aqui. Você vai achar algumas especializações, alguns cursos mais livres, e aí você vai ter que fazer administração, gestão, alguma coisa do tipo, para poder complementar a sua parte, a parte técnica, puramente técnica, né? E não com um olhar clínico para a cultura. Então, penso que seria interessante, para além de fornecer editais e são pontuais, para um projeto de um ano, ou a restauração de um bar, por exemplo, ou de um ponto histórico, você criar escolas e ferramentas de formação de produtores e de artistas, de profissionais da cultura em geral, assim como você tem no Sebrae, por exemplo, para a formação de empreendedores, né? Formação de empresários. Então, agora eles estão com projetos muito voltados para startups. Tem um Living Lab aqui, né? Que é uma incubadora do Sebrae aqui em Campo Grande. Então, eu penso que essa formação
é fundamental para a gente profissionalizar a cena de Campo Grande, a cena de Mato Grosso do Sul. E aí, como a gente poderia fazer isso, é uma discussão mais complexa, mas eu penso numa escola mesmo, em pequenas incubadoras, né, de formação, tanto do artista enquanto músico, por exemplo, ele vai ter aulas de técnica vocal, aulas de instrumento, até questões mais como gerir a minha carreira, como eu ser meu próprio empresário, como eu vender meu show, sabe? Como eu administrar o meu tempo. Questões que muitas Uhum. vezes não são passadas para o artista. Ele precisa ou aprender sozinho ou recorrer a agentes, a empresários, a produtores, que é o que eu faço, né? Então, o que a gente tenta fazer no Arvorecer também agora com as dicas para artistas é também dar essa autonomia de conhecimento também para os artistas, sabe? De quem está começando não vai ter o apoio de um empresário, de um produtor para construir essa carreira junto, sabe? É muito raro isso acontecer. Geralmente vai ser um amigo também, alguém com menos experiência. Foi como eu comecei, por exemplo, né? Depois de fazer eventos, eu queria entrar para o ramo da gestão de carreiras, e aí cheguei pro Guilherme, foi com o artista que a gente começou. Falei, mano, vamos fazer uma experiência. Eu aprender a gerir carreira e você aprender a ser gerido por um empresário. E vambora. E aí deu certo. Mas Deu não é super todo mundo certo. que está disposto a isso, né? Você vai no empresário que tem mais experiência, ele não está disposto a pegar um artista que está começando. Então a gente precisa ter esses mecanismos de formação, porque artista é independente, mas ele precisa de uma rede dentro da cena cultural. Então, mas ele precisa também saber como lidar, né? Porque você já não tem mais a figura da gravadora ou do empresário que bota dinheiro na sua carreira. Então você vai gerir. Eu digo que eu sou empresário de artista, mas no sentido de alguém que ajuda a gerir a carreira. Mas quem toma as decisões, na maioria das vezes, é o próprio artista. Ele que sabe o que ele quer trilhar. Eu trago a visão mais técnica, a visão mais objetiva. Mas ele conhece o Uhum. caminho dele, conhece as capacidades dele enquanto um performer, né? Alguém no palco. Ele sabe o público dele. Eu sei na métrica, mas ele sabe intimamente que ele vive esse público. Então, são, são questões que eu acho que são bem valiosas para um artista se especializar, sabe? Como gerir minha própria Sim. carreira e como me tornar um artista melhor em cima do palco, dentro do estúdio, sabe? E a parte interessante disso é que você conseguiu dar uma linha, como eu diria, de identidade para esses artistas. É interessante como eles têm uma harmonia entre si, esse processo de aconteceu, como eu diria, regido de alguma forma, ou foi algo muito natural que surgiu, enfim. Cara, foi bom, eu acho que o meu papel assim com os artistas foi de alinhar as coisas, mas eles já estavam montando essa cena, né? Essa cena estava nascendo, eu estava ali no meio, mas enquanto alguém que organiza os eventos, né? E eles, enquanto artista, então a gente foi confluindo nas ideias. E eles têm a pegada que o Arvorecer sempre defendeu, e acabou que unindo assim o estilo, a sonoridade acaba que vai se confundindo um pouco sem perder a identidade de cada um. Mas Uhum. é um entrosamento natural deles também, sabe? Então, isso é muito Muito legal e eles massa. conseguiram, ao longo desse último ano, assim, criar essa identidade própria ao mesmo tempo que se identificam como pertencentes a uma cena. E eu acho que isso que é fundamental para a gente poder também, usando uma expressão mais fria, vender o produto cultural de Mato Grosso do Sul, sabe? Eu faço parte de algo maior que eu, mas eu sou uma identidade própria. Então, Isso é muito é importante, por aí. porque tem que ter algum momento que a gente fale que a arte é trabalho e que ela
é tão importante quanto qualquer outro negócio, né? Isso Sim, dá a imagem, porque, por exemplo, às vezes a parte da arte fica muito confundida com o setor lúdico, e na minha concepção, os artistas acabam sendo explorados de alguma forma. sim. A educação conseguiu se dividir disso, né? Quando o ministro anterior da Dilma, né, até falou que tinha que ser professor por amor, não por professor Ah, por sim. dinheiro, os professores se organizaram e falaram, peraí, não é bem assim, né? Eu acho que Hum, tem que chegar um momento que o próprio artista também se posicione dessa forma. Peraí, me respeita que eu sou um profissional, né? hum. E eu acho que é um caminho que a gente precisa trilhar, que ainda está bem, como eu diria, bem no início em Campo Grande, mas a gente já está conseguindo, o Sim. Arvorecer já consegue expor isso com maior clareza, né? Aí, Essa é a assim, minha. pode falar. Não, essa é a minha bandeira aqui. É, penso que esse olhar para a arte para além do lúdico é fundamental para a gente formar público, formar profissionais que sejam respeitados pela sociedade. A arte no Brasil movimenta quase 3% do PIB. Trazendo para a Lei Rouanet, por exemplo, são os dados que eu tenho acesso. Cada real gerido, investido, retorna 59 centavos a mais, né? Então é mais de 50% do valor vira lucro, entre aspas, para o Estado, em forma Uhum, de poder de consumo, em forma de distribuição de renda, em forma de imposto. E, e o investimento é baixíssimo, né? O Brasil tem uma concessão, concessões que fazem de impostos na casa de 300, 400 bilhões por ano, e para a arte isso gira em torno de 1 bilhão. Então, assim, não é nada no nosso orçamento. Se a gente aumentar esse aham. valor, quanto que a gente não consegue retornar, sabe? Mas para isso precisa ter um olhar que a arte é um bem econômico também. Os produtos culturais brasileiros geram receitas. Então, entender como fazer isso, como conscientizar poder público e sociedade, acho que é um papel nosso também, assim. Sim, e eu acho que assim, na minha visão, Campo Grande tem um potencial muito importante para isso, né? Nós estamos numa uma capital que está dentro do Mercosul, que faz fronteira com 3 países, e que a gente podia explorar bastante isso, né? Você acha que dava para a gente imaginar Campo Grande como uma capital do Mercosul, por exemplo? Uma capital cultural, né? Eu imagino, não, é bonito demais, né? Se você pensar em Mato Grosso do Sul como um estado, né, que coordena a cena cultural da América Latina, da América do Sul aqui, acho, acho extremamente plausível também, porque o Brasil tem o maior poder econômico da América do Sul. A gente concentra, sabe, muito mais riqueza que os outros países e tem esse potencial para investir e fazer essa troca cultural com outros países. Mas aí entrando para uma questão mais de filosofia, mas é que o Brasil parece estar de costas para a América do Sul, o tempo todo de costas, olhando para a Europa, né, olhando para os Estados Unidos e não se identificando enquanto um país pertencente a esse povo. E isso gera esses problemas culturais que a gente vê, né? A gente não tem essa intimidade com a cultura paraguaia, com a cultura boliviana, que a gente deveria ter. E quando você fala em se tornar uma capital da arte na América do Sul, no Mercosul, né? A gente tem que pensar também o que Campo Grande quer ser, né? Porque hoje Campo Grande não é nada, assim. É uma cidade que não é industrial, que não é do comércio, que não é da arte, que não é do turismo, sabe? O agronegócio está no Sim. interior, não está aqui. Então a gente não tem. Campo Grande não tem essa identidade. Então acho que Sim, e o, afeta na os autoestima do povo, né? totalmente. A gente está olhando sempre para outros estados, a gente está consumindo a cultura de São Paulo, a gente está consumindo a cultura de Minas, do Sul, do Nordeste, e a nossa, que é riquíssima, né?
tem uma identidade, tem uma espécie de tradicionalismo, né? Como você pegar a música nordestina, a música de Pernambuco, você tem um padrão rítmico, um padrão estético que se repete. A gente tem isso também, só que não é tão valorizado, tão explorado como deveria ser. Eu concordo. E acho que a gente tem muita coisa para explorar nesse sentido. Nós temos artistas incríveis, inclusive que desistem e vão para São Paulo. A gente perde grandes estrelas aqui, ou vão para o Rio de Janeiro. Meu pai desistiu por um tempo de Campo Grande, foi para o Rio, voltou por causa da família e por causa do sentimento que ele tinha também em relação às pessoas que ele se envolvia culturalmente aqui, né? Mas Uhum. assim, eu acho que Campo Grande já teve esse cenário um pouquinho mais intercultural ou multicultural, não sei agora diferenciar, porque eu pensei Sim, nisso agora, né? sim, Mas acabou acontecendo um sistema de higienizador da cultura que transformou a nossa cidade numa coisa um pouquinho mais cética em relação tanto aos povos indígenas como aos povos sul-americanos também, né? Eu lembro um evento que acontecia em Campo Grande que chamava Festa das Nações. Não sei se você lembra desse evento, que era o lembro. contato do Campo Grandense com as colônias que criaram aqui em Campo Grande, né? E eu Uhum. achava isso o máximo. Eu nunca imaginei que tivesse colônias gregas aqui em Campo Grande, né? E eu acho que isso promovia uma como eu diria, um contato cultural muito bacana, né? Acho que falta um pouquinho disso e eu acho que a gente pode retomar isso. A gente tem referências desses Uhum. projetos, né, de grande porte que pode nos ajudar. Sim, são coisas que faziam e davam certo, né? Acho que a questão o poder público não tem investido nesse tipo de diálogo com a nossa própria cultura e com os povos que compõem, e a iniciativa privada se deslocou, né? Se deslocou pro mainstream, digamos assim. Porque é onde gera retorno, né? Então, se você não estimula a sua população, a sociedade a consumir produtos culturais locais, ela vai querer consumir o que é bem feito fora. Então, você tem Sim, grandes produtores de eventos que ficam trazendo artistas, grandes artistas do teatro, da música, para Campo Grande. Aí, grandes empresas daqui patrocinam esses eventos, investem nesses eventos, só que de riqueza para o Estado não gera nada. Quer dizer, sim, no sim. sentido cultural, né? Aham. E econômico Então, também. Assim, seria mais barato para a gente produzir os nossos próprios artistas. e, então assim, então, tem que pensar, a gente até conversou sobre isso, né? Esses atrativos para trazer investimento para a cena. Como tornar atrativo isso, sabe? Criar esses mecanismos de atrair um investidor para projetos que não são tão famosos, para projetos que não arrastam multidões pelo país, sabe? E agora, como Sim, fazer isso também é uma questão. é um desafio. Olha, levantaram uma pergunta que a gente já conversou sobre o assunto, que era ó, o quanto a revisão da lei dos 45 decibéis seria importante para eventos culturais, locais que fomentem a cultura. Lei Então, 45 decibéis. É. Cara, eu acho que a lei é problemática, assim, porque a gente criou uma cultura de condenação, a- às atividades culturais da cidade, atividades que fomentariam, por exemplo, o turismo. Mas eu vou dizer que esse respeito ao silêncio acontece no mundo todo. Então, existem até lugares com regras mais rígidas que aqui. Eu acredito que é uma questão de poder público e profissionais da cultura dialogarem
para entender como construir uma sociedade que não polua, não crie poluição sonora, mas que não morra, né? Porque o que aconteceu foi que decidiram a lei e a fiscalização caiu batendo, e quem fechou foram os pequenos projetos que não tinham condições de fazer as grandes reformas que eram Uhum. exigidas. Então, Uhum. acredito que uma transição mais suave também. Aí entra a formação de produtor, formação de dono de estabelecimentos culturais, sabe? De dono desses espaços, para criar essa adequação e ter um incentivo a essa adequação também. Porque de um dia para o outro você é obrigado a ter uma estrutura que custa R$ 15.000. E você tem Sim, um bar que não gera isso de receita no mês. Então, sim. é bem complicado assim, mas eu acho que é uma lei que veio para ficar, não tem muito o que contestar. A gente que faz fica incomodado porque, pô, é tão bonito o que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo gera essa poluição sonora. Então acho que a gente precisa mesmo ter esse diálogo para adequação a esses cenários. Como os produtores independentes, os espaços independentes podem se adequar de uma maneira menos hostil, né? Menos policialesca do Estado. Tem até aqueles Eu acho cartazes, que em né? Se relação ao você... mundo. Ah, desculpa, pode falar. Não, não, pode ir, eu só ia comentar, mas pode tocar. Eu ia falar que em relação ao mundo, né, a gente tem um pouco uma diferença, por exemplo, em relação à Europa, onde eles estão sempre dentro dessas casas, com casas muito bem vedadas, enfim, com uma cultura diferente da nossa, né? Então eles já estão bem mais equipados e preparados para um isolamento, né, de áudio. Aqui no Brasil, as coisas são um pouquinho diferentes, inclusive climaticamente, e aí, tipo, trazem esses desafios pra gente como se fosse uma coisa a mais, né? Mas, enfim, Sim, é um problema, em especial para os pequenos empresários. O Versace Minha já atravessou por problema parecido no nosso aniversário, você deve lembrar. hum, lembro. Só que a gente tem que ser maleável, a verdade, nós temos os vizinhos idosos, enfim, a gente precisa ter esse cuidado com as pessoas, né? Só não é justo que, tipo, tenham bares gigantescos dentro da nossa Sim, cidade que não passam sim, nem por blitz, tipo, tem uma sim. fila gigantesca de bares, né, na Afonso Pena, Uhum, que todos saem alcoolizados. Enfim, eu acho sim, que existe uma preferência em castigar os menores claro, empreendedores, né? claro. E A Carol falou aí vai, aqui. Ah, desculpa, pode falar. e aí vai do interesse do Estado, né, em proteger quem tem mais poder, proteger quem tem mais condição financeira também, porque são questão intocáveis. E aí isso é um problema muito maior do que o problema da cultura, né? É um problema social brasileiro e de Campo Grande. Então, Sim, então a gente precisa rever também as pessoas que não são penalizadas, né? Pessoas não, esses estabelecimentos que não são penalizados por descumprirem uma lei que atingiu gravemente a semi-independente. sim. A Carol colocou aqui uma observação sobre o assunto que a gente estava falando sobre o fomento da cultura local. Ela falou, mas o intercâmbio nacional também é importante, né? Ah, com certeza. Acho que Claro, a ideia não é, tipo assim, só cortar todos não. os nacionais, não, né? Mas valorizar, sim, né, também os nossos locais, ter a mesma É, importância, né? Eu sou favorável a isso. quando Eu eu vou dar mais terminei de uma falar, olhadinha aqui. quando eu terminei de falar, eu fiquei Pode falar. pensando exatamente nisso que ela falou. Eu falei, tomara que alguém não interprete dessa forma. Mas Aham, é justamente a, a cena nacional, obviamente, que é maravilhoso que venha para cá. Gera turismo, claro. gera receita quando nas proximidades dos dias em que esses eventos acontecem, movimenta toda a cadeia produtiva do Estado. A questão que eu levantei é só em relação a onde o investimento está centralizado, né? As Aham. empresas do Sul
estão investindo muito nesses artistas já mais consagrados de fora daqui, e a gente não consegue canalizar isso para a cena independente. É só um exercício de como canalizar para a cena independente daqui. E até aproveitando a oportunidade, falando que a gente estava com um show marcado de um artista de São Paulo para cá, o 15, que depois ele participou do Curarte. E então, assim, nossa intenção esse ano era também ter esse contato com artistas de fora, para criar Sim. justamente esse intercâmbio. Porque Campo Grande não é rota para ninguém da cena alternativa. Se não é o Estado Uhum. fazer o FIB, fazer o FASP, que são os festivais do interior, os artistas da cena independente não vêm para cá. Você Sim. tem artistas independentes, você olha o calendário de festivais da música alternativa do ano todo. E aí você vai ver lá, tipo, Bananada em Goiás, enfim, eventos menores em São Paulo, no interior, no sul, no nordeste e tal. E parece que os mesmos artistas meio que se repetem, assim. Então tem uma gama gigantesca, mas muitos se repetem. E eles nunca vêm para cá, sabe? Não Sim, tem essa sim. troca com Campo Grande. Os artistas não aparecem aqui porque é muito difícil, não forma público, não tem uma produção local que atenda, enfim, as questões são muito, muito grandes. Uma coisa agora que você falou sobre formação de público, né? É um desafio que a cena autoral aqui de Campo Grande ainda passa, é aquela situação do barzinho com o cantor dentro, cantando, e o público fora, né? A gente precisava pensar como trabalhar a, a cena local para as pessoas terem maior interesse mesmo dentro da nossa produção cultural. Eu acho que isso tem muito a ver com educação, né? E, na verdade, também com a parte do Estado de tentar fomentar e valorizar os artistas aqui, né? Eu penso que o fomento é importante e que uma discussão franca com a sociedade de educação do público é importante também. Mas eu penso que boa parte desse trabalho acaba sendo nosso também, sabe? De, de enquanto produtor, enquanto artista, criar esse interesse no público, sabe? Porque, Uhum. assim, a arte é algo que você busca por prazer. Então, o artista precisa causar esse impacto no público também. Mas é uma questão longa, eu acho que na prática o que a gente pode fazer é ajudar a capacitar os artistas, e aí esse papel do Estado também. E, e como formar esse público, acho que passa por tudo que a gente já falou, né? Criar esse interesse, criar essa onda de investimento na cena mais local e a partir disso a gente vai formando esse público que estava adormecido. O exemplo Sim, do café filosófico é legal por isso, porque a gente lembra que eu falei que eu imaginava que ia ter 10 pessoas, 20 pessoas. E o primeiro evento a gente conseguiu 100 pessoas, cara. Tipo assim, para uma casa, um quintal, sabe? aham, E a galera ficou, o evento começou às 6 horas, a galera ficou até 10 e pouco, 11 da noite, conversando, discutindo, sabe? Então, é muito louco isso, porque você desperta um público que às vezes nem sabia que precisava desse tipo de entretenimento e ele acaba descobrindo se a qualidade é boa e a consistência é ok, você cria essa necessidade no público. sim. Você falando em investimentos, eu fico pensando se é só possível mesmo o Estado ajudar, né? Como que a iniciativa privada poderia ajudar também, né? Eu lembrei de também nesse momento da Festa das Nações, né? Mas nesse período aconteciam grandes festivais que as grandes empresas também se colocavam dentro do fomento da Sim, cultura, né?
Você acha que é possível a gente reviver um cenário desse, alguma estratégia nesse Ah, sentido? acho. Eu sou um grande defensor do investimento privado na cultura, sabe? Acho que as empresas precisam se responsabilizar disso também. Precisam devolver para a sociedade de alguma forma. Porque a gente gera, a gente, enquanto consumidor, enquanto sociedade, gera um ambiente onde essa empresa vai gerar seus lucros e a gente não recebe nada em troca, né? Enquanto sociedade. Então, acho que é interessante você criar o exemplo da Lei Rouanet, por exemplo, que é uma concessão. Você deixa de tributar e desloca essa receita para o investimento direto em cultura. Eu acho isso fantástico, assim. E aí tem a questão da centralização, né? Esse dinheiro está retido em São Paulo, Rio de Janeiro e retido nos grandes projetos. Isso é um ponto. Como criar? Uhum. Eu até segunda ordem, assim, e esse dinheiro não deveria ser totalmente decidido pela empresa, sabe? Deveria existir mecanismos do Estado fazer essa distribuição também. Ter uma equipe de gestão cultural que fizesse essa distribuição. Para que uma empresa que vai ceder, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões para um projeto, que ela faça a distribuição de forma mais igualitária. Que descentralize esse dinheiro, que ele venha para o interior. E uma Sim. questão, eu estava pesquisando a Lei Rouanet, lembrei de uma questão que agora foi resgatada pela Lei Aldir Blanc, que é o Fundo Nacional de Cultura. 3% do arrecadado pela Loteria Federal deveria ser investido na arte, na economia criativa. Sim. E esse dinheiro é descentralizado Completamente pelo possível. fundo estadual e fundo municipal, né? Que é o que a gente vai receber agora no estado de Mato Grosso do Sul 20 milhões de reais para poder investir na Lei Aldir Blanc. Então, assim, se você já pega aquele 1%, Campo Grande vai receber, se não me engano, 1,5 milhão. Você pega aquele 1% da cultura, você já aumenta esse valor, né? Já tem uma receita muito maior para investir em projetos, em continuidade de projetos, em espaços culturais. Campo Grande não tem teatro mais. E isso é Horrível. vergonhoso, sabe, para nossa cidade. Você tem o Prosa que está em reforma, você tem o Balabaninho que está em reforma, você tem os teatros de bolso que estão mal cuidados, assim, no sentido de as companhias de teatro não têm grandes recursos para poder manter esses projetos, esses espaços. E aí lá no Parque dos Poderes também o teatro está caindo aos pedaços por falta de gestão, falta de receita. Enfim, acho que as É, empresas, o Estado cuidar para gerir para descentralizar essa receita. E aí o Fundo Nacional de Cultura é importante, que vem da loteria, e, e os investimentos de empresas serem mais administrados também. Não só o sim. artista tem a responsabilidade de ter autorização para captar, beleza, e aí ele vai, bate na porta da empresa e vê se a empresa quer. Acho que Sim. precisa existir esse interesse da empresa em relação ao público-alvo, em relação ao tamanho do projeto, à robustez do projeto, mas também precisa ter uma racionalização um pouco maior de calma aí, você não pode desfazer de um projeto só porque ele não atende só ao seu público-alvo, sabe? Então, dá esse caráter mais de justiça social também para essas leis de incentivo. A gente pensa muitas vezes em nível estadual e federal, só que eu lembro que Chapecó e Campo Mourão também teve algumas iniciativas bem interessantes do Adote um Bem, né? Foi o Uhum, futebol em Chapecó, teve sim, também o balé em outra cidade. O Paraná é muito bem articulado municipalmente em relação a um bem, né? Tipo, eles têm políticas internas de valorização da produção deles, né? Eu acho que a gente pode pensar em estratégias para Campo Grande nesse sentido também.
Vamos só Sim, ficar com certeza. atento que já está acabando o tempo da live e eu perdi o material Passa de muito uma rápido. outra live. Passa. Ah, Deixa eu aproveitar. Gente, ó, segue o Ali Ladislau. Como que tá a Ali lá mesmo? tá A aqui em Ali cima, ó. Tá underline. aqui em cima ali lá de lá, ó. Tá aqui em cima na live. Segue também o Arvorecer, que tem sempre projetos e conteúdos muito interessantes. Me segue também e segue o Verde Sartinha também, fazendo favor, que é muito importante pra gente. E vão acontecer outras lives bem importantes também nesse sentido. Ali, deixa eu separar outra perguntinha que eu tinha feito aqui para você, para a gente tentar Uhum. aproveitar esses minutinhos finais. Ah, tá. Pensando ainda nessa parte empresarial dentro da cultura, eu percebo que quando eu fui ler materiais a respeito desse sentido, é, havia uma preocupação muito grande. Ah, como que a empresa vai entrar e depois vai ser só meramente comercial? Você acha que existe como a gente uma maneira de guiar sei lá, os projetos para que eles não sejam produtos meramente comerciais? Acho que sim, acho que sim. Acho que usar, por exemplo, como faz na Lei Rouanet, usar o selo do Ministério, acho que é importante, porque aí você desenvolve essa marca de que é um produto do Estado também, sabe? Um produto incentivado pelo Estado. E acho que as empresas que participam dessas leis de incentivo, que fomentam a arte, acho que elas já têm essa pegada de olhar um pouco com mais. É claro, é uma oportunidade de mercado, de patrocinar um projeto, mas ela decide tirar essa receita de uma propaganda, por exemplo, para colocar num projeto que é vivo, que vai ter uma linguagem, que vai ter uma manifestação cultural ali que não é necessariamente vender o produto da empresa. Então, acredito que, assim, é só questão de olhar melhor para como esse dinheiro que ela vai investir vai ser distribuído, acho que já ajuda bastante a não transformar em algo estritamente comercial. E Sim, criar estratégias também que coloquem o Estado como o centro dessa divulgação também, ao lado da empresa que está fomentando, porque, porque quem financia de fato é o Estado, né? Pensando na sim, lei de incentivo que sim. tem isenção fiscal. Claro, o Estado arca de alguma forma, ele abre mão, né, Sim. de um produto. Eu ia falar alguma. Ah, tá, eu vou fazer uma correção. Falei que era o Estado do Paraná, mas é o Estado de Santa Catarina, que é muito bem articulado Chapecó culturalmente, é né? Santa. Chapecó, várias outras, Joinville também já bem articulado culturalmente. Sim. Ali, eu vou agradecer por você ter vindo, porque agora a gente está realmente nos minutos finais. É sempre Eu que agradeço. muito frutífero, muito próspera a discussão com você. Eu gosto muito de receber. O Arvorecer é sempre muito bem-vindo no Versátil Minha. Não vejo a hora dessa pandemia acabar para a gente fazer uma bagunça Saudade. aqui. E, enfim, sempre que precisar, todos os canais também estão abertos para você e para Arvorecer e para todos os artistas, né, que estão aí na batalha cultural. Muito obrigado. Muito Obrigada. obrigado pelo espaço, por acreditar em mim para ter essa conversa. É uma responsabilidade grande, mas fico muito feliz pelo convite e por ter tido essa conversa. E conte comigo também. Um Posso beijo, dar, gente. Hum. posso dar o último recado, é um convite. Hoje, às 19 horas, horário aqui de Mato Grosso do Sul, vai ter show com o Du Vale, lá no aplicativo Sound Club Live. A gente vai fazer um show para um pub do Rio de Janeiro, chama Pub Pen. E você Eu pode vou compartilhar aqui encontrar nos stories. informações por esse, a Ju vai compartilhar também. E vai ser no aplicativo Sound Club Live, é bem facinho de baixar ele, de usar, funciona como um Instagram, só que é uma plataforma voltada para shows. E contribuição espontânea, fica à vontade quem puder. E vai ser um Massa showzaço demais. também, vai ter... A banda que tocou lá no Verde Sorte vai repetir a dose hoje lá Adoro. no Pub Pen.
Fechou, combinadíssimo. Estaremos lá, inclusive, também. Um beijo, Beleza. Ali. Um beijo para Damares também. E um beijo, gente. Tá Obrigada bom. por ter participado até aqui. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau, Ju. Obrigado. Valeu, gente.